Deu? Então. Botar o meu aqui no colo pra colocar assim. É a mesma coisa aqui já. Lá tá pegando só eu? Ó. Então tu fala pra essa câmera e eu falo pra aquela lá. Tá bom. Eu vou falar pra ti, na verdade. E aí? E aí, a gente não vai botar aquele outro Que outro? gravador de voz? Não. Não? Ok. Então, como é que você começa um podcast? Tu que já ouviu vários podcasts. Salve, salve família. Assim que o Igor começa. Como é que a gente vai Tá, se começar? apresenta aí, fala um pouquinho Bom, sobre quem tu galera, é. buenas. Eu sou o Jonas Flauzino. Eu preciso dizer com que eu trabalho, será? Claro. Eu trabalho com O áudio trabalho e é o vídeo. que a gente é. Eu trabalho... Trabalho, amor e... não sei o que. Esqueci a frase, vai. Eu trabalho com áudio e vídeo e agora com a pandemia também não faço mais shows, mas fazia shows. Era músico da noite, do botequinho. E é isso, acho que eu sou só isso. Quem tu é? Eu sou Maria Júlia, sou psicóloga e despachante e doula e videomaker também, não sei, assistente na verdade. Assistente luz. Não, eu já gravei vídeo sozinha de um casamento, filmmaker? então eu sou filmmaker. Não tem que Mas me de diminuir. fotógrafo é assistente. Ok. Não, mas eu não me considero também uma filmmaker, mas eu gosto, é uma coisa que eu gosto, que eu me descobri fazendo assim. Eu gosto de fazer, obrigada por me proporcionar isso. De nada. É que eu não tinha dinheiro pra pagar um funcionário. Ai, É ai. melhor ensinar alguém que está disposto do que pagar alguém que já sabe. Nossa, Yes. Epicteto disse isso. Tá, então é isso. Nós estamos começando o nosso primeiro. Hoje é o primeiro episódio do podcast. Nós vamos aqui conversar sobre algumas coisas. Porque como surgiu esse pensamento? A gente passa o dia inteiro. Dia não, né? Mas à noite, assim, quando ela vem pra casa, a gente conversa bastante, porque a gente não tem TV. Então a gente tem que se aguentar e conversar. Parece que Então, isso foi planejado, né? A gente não ter TV, mas acho que foi uma consequência da vida, assim. foi uma Da consequência. pobreza, na verdade. É isso. Não, acho que não, eu não considero isso. Eu só não quero ter uma TV. Mas a TV que a gente ainda, a primeira que a gente vai comprar vai ser porque a gente deve pra alguém. Pra tua Ah, mãe. é verdade. Então a primeira TV que a gente tiver Nossa, de precisava falar essas coisas condições de aí. comprar. Mas é verdade, eu deixei cair a TV da minha mãe e quebrei. Depois disso eu pensei, não quero mais TV. Isso. E TV também, porra, né? Claro que o conceito de televisão é Globo, SBT e Band, né? Mas hoje em dia é Netflix, o conceito da TV Sim. mudou, é outro. É YouTube, E eu sinto falta um pouco também. Eu gosto de olhar em telas grandes as coisas. Ah, às vezes eu sinto falta também. Mas isso Eu não gostaria é... de melhor de uma TV. Eu quero, ainda vou comprar uma TV, na verdade, pra fazer edições. Sim. Nem é pra olhar coisa assim, eu quero pra editar. Porque editar vídeo, é complicado. Foto também, é muito complicado editar num negócio pequeno, assim. É só que o quanto a gente sente falta da TV não é o suficiente pra gente ter comprado uma TV. Eu não sei se é necessariamente por questões financeiras, assim. Óbvio que não, tu é rica? Eu não sei. Eu não posso mais dizer isso, porque eu tô numa fase legal financeiramente. Mas realmente, comprar uma TV nunca esteve nos meus planos. Nem nos meus. Meus planos sempre tiveram comprar coisas de instrumento. Isso é um péssimo caminho a se andar, né? Não é legal tu gastar todo o teu dinheiro com instrumento. É tipo jogos de azar. Por exemplo, quando eu tinha 18 anos, antes de ter 18 anos, todos os meus amigos queriam fazer a carteira de motorista, obviamente, como todo... Boa, ser humano. Não, acho que os homens, né? As mulheres não, acho. As mulheres hoje Hoje, sim, ok, hoje sim, na mas tua na minha época não. era mais homem, assim. E eu nunca fui dessa galera aí que gosta de... depois que eu comprei o carro, eu pensei que eu fui burro, na real. Eu deveria ter feito isso com 18 anos, feito minha carteira, corrido atrás de um carro, comprar um carro. Porque isso me levaria a outros lugares mais legais, que eu não pude ir enquanto eu não tivesse um carro.
Eu demorei muito pra comprar um carro, demorei muito pra tirar uma carteira, mas eu tive uma vida feliz, comprei a guitarra que eu queria. Quer dizer, não era exatamente o que eu queria, mas era quase lá. Eu comprei o negócio de guitarra, que era bem caro na época, e foi legal. É que a gente não tem que se culpar por não ter feito coisas que a gente deveria ter feito. Que hoje tu vê como uma coisa que te levaria. Porque assim, a gente não pode negar que algumas questões, por mais idiota que isso seja, não que eu esteja concordando, mas algumas coisas, como o carro, ele faz a gente conhecer coisas, E pessoas pessoas, diferentes. E que dão melhores oportunidades. Enfim, um outro mundo. Né? Querendo ou não, os nossos por recursos exemplo, financeiros, se eu eles. não tivesse um carro, eu não tinha te conhecer. Eu acho que não. Apesar de que, Não, acho que ia, porque a gente se conheceu pela internet. Não, a sim, gente mas não se conheceu. eu não ia lá no show daqueles caras lá que eu Do Guns. esqueci. Não, não é do Cachorro Guns, do Grande. Cachorro Grande, eu não iria lá. Não, não é Cachorro Grande. Claro que sim. TNT. Cachorro Grande, tu não lembra. Não, Tu não lembra. o Cachorro Grande foi de ônibus, todo mundo foi de ônibus. Ah, verdade. O outro, que a gente foi de carro. Tu foi com o teu, eu fui com o meu, né? Qual flow? Aquele que a gente se embarrou todo, botou os pés no barro. Lá em Praia Grande também. Sim, Tequila Baby. Tequila Baby. Ai, tem esse show ainda, não lembrava mais. Esse aí foi depois do Cachorro Grande. Óbvio. Sim, não foi depois. Já tá na hora da gente começar a contar a nossa história de como a gente se conheceu. Não, vamos falando aos poucos, né? No próximo episódio. Uma coisa que a gente gostaria muito de falar, que é um dos mais assuntos que a gente conversa muito, é sobre a humanidade. Na verdade, a gente conversa muito só porque eu sou geminiano, todo mundo sabe que eu sou geminiano. Quem não sabe agora tá sabendo, eu sou geminiano, e geminiano gosta de falar muito. E eu passo o dia inteiro aqui sozinho, editando, trabalhando aqui, eu só saio pra fazer fotos, e aí eu volto e fico aqui editando e fico aqui sozinho, vendo os vídeos e coisas aradas de Lift. E quando ela chega em casa, eu bombardeio ela com todas as minhas filosofias e pensamentos e teorias conspiratórias. E uma das minhas teorias é porque eu cresci na igreja, isso me Eu possibilitou. não nasci gay. Eu nasci na igreja, né? Então isso me possibilitou muito a conhecer a Bíblia, né? E ao contrário de que muitos pensam, né? Graças a alguns maravilhosos pastores que existem na Terra, a Bíblia é um livro de história, é um livro muito interessante, muito legal, e eu gosto muito desse livro e gosto muito dos outros livros também, desse tipo de livro. E aí quando ela chega, eu assisto esses caras, esses pensamentos, esses filósofos que falam sobre essas coisas, e aí a gente conversa sobre isso. Então a gente pensou em fazer isso, né? Que era religião e filosofia, uma coisa assim. A gente começou. Ou Eu psicologia, penso. né? Religião. Psicologia e religião, Psicologia né? e religião. Pra gente tentar dar uma. Que é basicamente as nossas conversas. O Jonas vem com as teorias dele, que tem uma raiz, assim, da religião e da história também da humanidade, só que uma história mais oculta, né? Que aí vai pro lado B da história da humanidade, que eu acho que é meio que o que tu estuda, porque a gente. O lado A da história da humanidade é o que a gente vê Que lado A e lado B, na não entendi. escola. A gente Ah, estuda tá, sim, essa é porque parte quem da tá humanidade. contando essa. Quem tá Então, contando são os mas o colonizadores, que a não gente- são Mas o cristianismo também pode ser um lado A da história. Mas o cristianismo é um lado A hoje Porque em dia. aí o indígena, a cultura indígena, É o lado B, é o lado entendi. B. E que se relaciona muito com, em alguns pontos da história, e aí tu vai trazer esse conhecimento, né, pro nosso relacionamento, pro nosso lar, Desculpa. de que essas histórias se cruzam e são muito semelhantes. Então foi por isso aí eu trago um pouquinho da análise da psicologia e do pouco que eu conheço e da minha crítica que me acompanha. Sempre muito resistente. Eu acho que eu sou uma pessoa resistente. Não sei se eu aceito. Tu não assim. concorda com as coisas que eu falo? Não, eu concordo, mas tu não acha que eu nunca concordo, assim. Tipo, aham. Mas eu acho melhor. Parece que eu concordo e fico, Porque eu não, quero mas não sei o conversar, quê. eu não quero que tu concorde, eu quero conversar só. Sim, Eu quero que ok. tu traga uma ideia, eu quero saber a. Inclusive tu fica incomodado quando eu não. Claro, não eu quero falo. saber a teoria do corpo. Como é que é? Psicologia corporal? Sobre por que a dor não sei aonde significa o quê. Que nem a raiva oral significa o quê. Foi feita aí. Eu tenho esse trauma desde de qual época da minha vida, ou por quê. Eu quero saber essas coisas aí. E de qualquer forma, isso tá me fazendo
entender a humanidade também, essas histórias. Eu entendo ali por que, sei lá, vou dar um exemplo, nada a ver aqui, mas por que Moisés atravessou o Mar Vermelho? Tipo, Moisés tinha raiva oral. Sei lá, esse tipo de coisa, assim. Mas, claro que dele não tem muitas histórias, assim, como ele era, mas, enfim, é isso. Eu acho que a gente tem mais sobre personagens bíblicos. Acho que nem de Jesus, assim, tem tanto pra te... Detalhe, né? Detalhe pra saber como ele era, assim. Mas não precisa, assim. Porque, claro que precisaria de um estudo. Alguém que pegasse todos os momentos em que aquela pessoa foi citada e Como ela começasse... falava. E começasse a ver o que era descrito dela também, e como ela falava e o que ela fez. Então, mas é isso, não porque tem a gente descrição. conseguiria traçar A única descrição que um tem é traço que ele era próprio. feio. Não, ok, não, mas as coisas que ele fazia mostram alguma pessoa, o tipo que ele era. Sei lá, o Judas. A gente, naquele fragmento de Judas que todo mundo conhece, já dá pra fazer uma análise de caráter, ok. Mas a gente teria que pegar várias vezes que Jesus falou de Judas e tal. Como é que são feitos os filmes? Sabia São que baseados não numa dá? historinha? Não, aí que tá o detalhe. A gente já chegou num ponto que nós vamos ficar na religião e agora. Tem um livro que não foi pra A Bíblia. Bíblia e fala que Jesus era o melhor amigo de Judas. E eu já pensei nisso quando era mais adolescente, sei lá. Tipo, o cara ajudou a Jesus cumprir o ministério dele, cumprir o mandato que era vir e morrer na cruz pela humanidade, que era o sacrifício, né? Porque antigamente para se chegar a Deus, tudo tinha que fazer um sacrifício. Para te ser perdoado, tinha que fazer um sacrifício, tinha que ter sangue. E para ti não morrer, para mim não morrer, para mim não matar o meu próprio filho, eu matava um bezerro, matava uma pomba, dependendo do tamanho do meu pecado. E aí Jesus veio para limpar isso. Não, eles não, Deus, né, Jesus, a Trindade, né, que é o Espírito Santo, Deus e Jesus, estavam cansados dessa sanguinária toda. Daí Jesus disse... Cansados, eles mesmos que fizeram Não e foi eles eles que estavam cansados. fizeram, não foi eles que fizeram. Como que as pessoas, a humanidade chegou na compreensão de que esse era o caminho para chegar em Deus? Então foi uma invenção, foi criado. Eu acho que na verdade tá escrito que foi Deus que deu essa lei aí, na verdade. Mas Aí- quem inventou, quem disse que foi Deus que falou foi Moisés, não quer dizer que foi Deus de Olha o que verdade. tá acontecendo lá. Acabou o gravador de filme. Acabou o gravador de filme. Tá, que bom que era tu que tava falando, a tua câmera deve estar te pegando ali. Quer que eu confirme? Tá pegando, mas eu nem lembro o que tava falando. Só falando sobre Moisés. Que foi ele que inventou, foi ele que disse que Deus precisava de sangue pra... Então, aí Deus vai lá e inventa essa Mas lei, não foi daí só depois Deus, ele se os cansa outros e deuses não, também não já quer te mais. faziam isso. Eles Só são os no demônios. cristianismo, teoricamente, só foi feito desse jeito porque os israelitas não precisaria, mas os israelitas queriam ser iguais aos outros povos. Os outros povos faziam rituais. E aí eles queriam fazer igual. Eles olhavam e achavam massa, eles queriam fazer igual. E aí não tinham. Eu não lembro se exatamente as leis lá dos sacrifícios eram assim. Enfim, o que eu tava falando antes? Que Judas ajudou Jesus. Daí Judas ajudou Jesus a cumprir o mandato dele e ele vai lá e é condenado pro resto da vida a ser o traidor. Eu só gosto de fazer o advogado do diabo, eu confesso, mas esse acho que é o meu chamado, assim, ser o advogado do diabo. E aí, como é que o advogado do diabo frequentou a igreja por tantos anos? Eu acho que eu só sou o advogado do diabo por causa disso. Acho que tu tem mais embasamento pra fazer críticas à Bíblia e à igreja. Não, eu acho que nem é isso, acho que é a vida inteira, eu sou um pouco mais do contra do que... Claro, Ah, esqueci da minha cerveja. numa conversa normal assim, eu gosto de conversar, mas sobre a gente tá falando sobre alguma coisa, eu sempre vou querer ver o outro lado da história. Eu sempre acho penso que nisso. esse pensamento, essa minha parte que se assemelha com a tua, foi o que me fez não conseguir ir e frequentar a igreja. Porque eu não conseguia acreditar no que estava sendo dito lá daquela forma, eu acreditava que existia alguma coisa, que algo daquilo ali estava correto, mas que não era, não podia ser. Até hoje prefiro não acreditar que Deus é isso e tudo que as pessoas pintam dele. Pra mim ele é muito melhorzinho, assim. Óbvio, né, Enfim, cara? Mas... E aí eu pensava que não, ou eu acredito ou eu não acredito. Eu não consegui estar na igreja duvidando da igreja, questionando a igreja. Cara,
Mas tu não precisa estar na igreja pra acreditar em Deus. A igreja não tem Não, nada a ver com claro, isso. por isso que eu saí da igreja, porque eu tive essa compreensão, assim. Saí da igreja, até parece que eu fui um dia, né? Mas fiz crisma e coisa arada, assim. Mas acho que foi, talvez tenha sido errado até. Talvez se eu tivesse ficado lá, eu teria compreendido mais e aí teria mais argumentos Eu acho que nem pra... é isso o problema. O grande lance de estar na igreja é que tu tem a possibilidade de estudar um livro histórico. Independente se tu acredita ou não. Isso eu acho que todas as pessoas deveriam. Hoje é o cristianismo que está mandando na nossa era. Mas na época dos egípcios lá era outro. Na época da Grécia era outro. Na época não sei quem era outro. E tinha os filósofos, tinha livros. Mas hoje em dia é um livro é o livro mais vendido do mundo. Hoje. Sei lá quantas milhões de cópias. Até o dia de hoje, quantas foram vendidas. Então é um livro que conta várias coisas de vários E pedaços. isso é um argumento que a igreja usa pra fixar a sua veracidade, assim, né? Tipo, é o É. livro mais vendido do mundo. Não sei o quê. Se não fosse verdade, se Deus não existisse, não teria atravessado tantas gerações. Assim. Eu não sei se isso é válido. Às vezes eu acho que isso pode ter sido só um Eu acho acaso que ou isso uma é mentira válido muito bem contada. porque, por exemplo, eu tô lendo aquele livro ali do Mick Jagger? Caio Fernando de Abreu, é isso? Ah, sim. E Mick Jagger, aí, tu olhou pra trás. mas é que aqui tá o Mick Jagger. E aí ele falou não, ele escreveu tipo, por que ele é relevante? O livro dele não é um livro, nossa, que livro. Mas aí o cara escreveu não sei quantos livros na vida dele. Isso é a relevância. Porra, porque esse cara produz muito, Ele então venceu no cansaço. ele venceu no cansaço, é exatamente isso, é tipo isso. Então tem relevância. A Bíblia chegou até aqui. Porra, então tem relevância. O livro Não, é, Por que, que o Freud chegou até aqui muito mais famoso que o Coisa? Porque ele tem relevância. Ele foi pelos caminhos que dariam relevância pra ele. O que tu segue ali não trouxe tanta relevância. Ninguém conhece ele. Ele tá meio no submundo ali. sim. Mas é também, e aí agora a gente chega num ponto também de convergência, porque o Sei lá se é Reich, também, mas é a minha teoria, né? o Reich, ele vai o que ele vai trazer, não que o Freud também não tenha desafiado a religião quando ele trouxe algumas coisas tipo sexualidade infantil, né? Isso foi extremamente enlouquecedor na época para as pessoas pensarem isso. Mas quando o Reich ele traz as questões de energia e etc, então isso dá uma balançada ali em toda a sociedade que não queria admitir isso, né? Enfim, ele foi acusado de charlatão, etc. Morreu na prisão. É Então. que é difícil, né? Agora eu acho que o lance da energia ali dele é bem massa e bem verdadeiro. Só que é difícil tu explicar uma coisa sendo que tu não acredita nas outras. Eu acho que tudo é verdade, tudo é interligado, tudo é a mesma coisa, todas as histórias, enfim, Deus existe, coisa existe, só que Deus lá pra eles lá era tal nome, aqui pra nós, por exemplo, Deus, o criador de tudo, pros índios brasileiros, se chamava Yamandu. Yamandu é um deus que criou as coisas e se afastou para eles. Ele só criou e não estava mais ali. Tchau. E aí os outros deuses que estavam, os outros seres ali que eram mais superiores aos índios, se tornaram os deuses deles. E esse era um deus distante. Na Bíblia fala sobre um deus distante, que Paulo foi lá não sei aonde, e aí nesse lugar tinha um monte de altar para não sei, acho que era Paulo. Tinha 50 milhões de deuses e tinha um altar para o deus distante. Daí ele olhou assim, ué, não tem nenhum deus aqui, de quem é esse deus aqui? Ele disse, não, esse é um Deus distante, é um Deus que, sei lá, não faz nada, não aparece aí, nunca vem. Pô, então eles estão falando do mesmo cara. É o cara que é o Sim. Deus distante, que construiu tudo, mas por que ele é distante? Ah, sei lá. Mas não é essa a questão, eu quero dizer que tá ligado. Mas eu chamo de um jeito, tu chama de outro. Sim, e eu acho que nem foi tanta a questão energética, né? Mas é porque o Reich ele falava de uma energia sexual. E aí ele era um socialista, assim, e ele queria uma educação sexual. Então ele queria levar esse tipo de conteúdo para as pessoas. Ele queria que isso tivesse nas escolas, nos postos de saúde, ele queria levar isso para as pessoas, de que Mas a pra gente, quê? O que que é? para que a gente tivesse uma educação sexual do tipo, Mas o que que é educação sexual? Explica aí. O que que ele queria? ele queria que a gente soubesse
do quanto os bloqueios emocionais eles influenciam na nossa vida plena ou não. Na época dele já existia yoga? Já, com Pois certeza. é, então. Com Foi um certeza. erro da parte dele. Se ele tivesse se ligado e falado, cara, a yoga tá trabalhando a mesma coisa que eu, só que eu tô estudando outras coisas, de outro jeito, sei lá, e outros. Tanto que ele criou lá. Ele deu outros nomes, energia orgânica, não sei o quê. Mas a yoga fala a mesma coisa. Sim. Tu tá ali se E divide fazendo. também em 7 De, chakras, né? ao mesmo, Chakras. mesmo sete também. São 7 também, mas não é os mesmos nomes, nem. Porque a energia pro yoga vai pra cima e a do Reich, ela tem um sentido pra baixo, né? Através da descarga de energia sexual, a gente consegue sentir o orgasmo e alcançar a potência orgástica, que é potência orgástica, é nada mais que a potência, a capacidade de sentir prazer. E o Reich acha que a gente, não sei hoje, né? Porque ele não tá aí pra dizer, mas na época, as pessoas da época tinham muita Ah, ele viveu dificuldade numa de época difícil. realmente vivenciar o prazer plenamente. De que esse prazer, ele era um prazer, assim, enrijecido. É um prazer na boca, que daí vem os prazeres orais, como beber, fumar, comer, etc. Aí, os outros prazeres anais, masoquistas, sádicos. Ou então, quem conseguia alcançar o prazer genital, era um prazer muito genital, né? Esse orgasmo não era um orgasmo integral de corpo inteiro. Enfim, aí ele queria falar isso pras pessoas e dizer, gente, vamos todo mundo ser feliz aí pra poder É, sentir o prazer e a vida plena. exato. A yoga ali que a gente tá fazendo. Tem uns movimentos ali, por exemplo, que coisei aqui embaixo. É exatamente a mesma coisa. A gente é travado aqui. Sim. Não é travado o pênis lá, Tanto imagina. é É que, travado os músculos dali, músculo que a gente nunca mexeu sim, na a vida. musculatura toda, da E isso coxa, é um. da Que filme que a gente pelve. viu esses dias que a pessoa tava lá num trauma? É o do desenho que é no Soul, né? Que a pessoa tava lá, não sei aonde, daí ele pegava um barco e aí ia atrás pra caçar a pessoa. E aí a pessoa Ah, não era mais uma sim, no pessoa, era uma Soul. bola de trauma. Aham. Era um trauma que é exatamente aquilo ali, olha só os desenhos. Que esse produtor, esse diretor, esse roteirista pensou? Qual o estudo que ele fez pra escrever esse desenho aí? O O que, Reich ou a yoga ou sim. O o que eu lembrei. budista ou o cristianismo ou sei lá, a cabala? Deve ter sido a cabala. O que tu falou agora que eu lembrei é que numa das nossas aulas de yoga que a gente tava fazendo, eu não lembro qual era a postura lá, qual era o exercício. E aí a Paty falou, a nossa professora disse assim, pode ser que algumas emoções surjam agora com esse exercício, né? Nessa postura. E aí algumas pessoas choram, e aí A guria tava chorando. uma colega nossa disse, eu Qual era o já tô exercício? Nem chorando. lembrava mais. Não lembro também, mas era um exercício de pelve ali, de sétimo segmento, perna e tal. Pois é. Então, Então, vamos continuar nesse assunto. Acho que tá ficando meio por cima, mas ao mesmo tempo por cima e por baixo e por cima. interessante. Mas é que é muito abrangente, muito, né? Tem que abranger muita coisa, né? Cada ponto desse aí a gente. Eu não sou um expert em nada, né? Ah, eu também não. Ah, não, tu se formou. Mas esse diploma não pode ser tão pesado assim em Mano, é cima de pesado, mim. mas tu estudou 4 anos, 5 anos, Cinco. todo dia de manhã, tu tava lá lendo e estudando e ouvindo alguém falar sobre isso. Não, sobre a psicologia em geral, talvez sim, Então, mas claro que é geral, não? Claro que é. não sobre Reich. Eu Mas mesmo assim, estudei claro 5 anos que. sobre Reich. É, claro que 5 anos é pouco pra te saber tudo. Nunca vai saber tudo, mas ao mesmo tempo é bastante. Tu é um especialista em Bíblia, então. Porque tu ficou 13 anos, sei lá, 18 anos na igreja? É, mas eu não sou formado em teologia, por exemplo. Mas, Eu seria mais ainda. isso é uma coisa da sociedade, ser formado. Ah, mas com certeza viu coisas que eu não vi, que nem sei como é Mas que eu é e também, tal. tem coisas que eu não vi, né, da psicologia. Tem aulas que eu faltei. É, Mas quanto tempo nós já temos aí? 25 por aí. 25 20 minutos? minutos. Não gostaria de falar mais alguma coisa antes da gente encerrar? Ah, eu acho que é isso daí por enquanto, né? Tu quer falar alguma coisa? Quais são nossos patrocinadores? Os nossos. Eita, de novo. Será que é bastante tempo?
Os nossos patrocinadores é a empresa Flaucine, gente. Nós estamos que nem o Flow. Ah, nós A gente mesmo. tá nos patrocinando pra gente poder falar qualquer coisa. Não ter nenhum... Isso, pra não ter nenhuma censura. Censura. Mas, eu acho que de maneira geral era isso. A gente começou, é o primeiro, e eu curti fazer. Bom, esse vídeo vai estar no legal. meu canal a princípio, no meu canal, Flow TV, então vocês devem estar olhando esse vídeo aqui. Mas não sei se talvez seja mais bacana, eu acho que talvez se tornar um negócio maior, a gente muda para um outro, faz um canal Isso. só disso, e Isso. talvez, a gente não sei se a gente vai ter convidados, acho que talvez... Acho que seria legal. Seria legal. Acho que as pessoas podem Dar ideia também. dar ideias, isso, comentar contribuir, comentar e quem dar ficou um... de dúvida, pode comentar aqui que com certeza a gente vai fazer um vídeo dos comentários, vai comentar, vai responder e vai ler os comentários. Ou fazer um podcast sobre algum tema que vocês colocarem. E a gente vai falar sobre tudo, né? Então a gente também tem uma ideia de falar sobre relacionamento, enfim, sobre a nossa vida e tudo que a gente pensa. E relacionar-se também. Vamos falar também sobre não ter TV, vamos entrar de novo nesse Isso, ponto a melhor. gente fugiu. Porque no fim a gente não falou muito ali, ficou muito embasado no dinheiro e não é sobre isso. Não é sobre. A gente só quis dizer que a TV, ela nos proporciona estar aqui conversando e por isso surgiu a ideia do podcast. Podcast. Isso, podcast. Falou ponte? Falei. Ah, tá. Então é isso, a gente vai falar sobre o que a gente pensa da vida, do lixo, do ambiente, como a gente vive no nosso dia a dia aqui. Tem coisas legais, né? A gente tem coisas legais, acho, pra passar para as pessoas. Eu não sei se alguém vai se interessar de verdade, assim, mas é que a gente tá fazendo isso por alguém... nós. Sim, Não pelas pessoas. Né? tô fazendo isso por nós, eu só não quero like. Nem Não, eu acho que se vierem os likes, se as pessoas realmente gostarem de ouvir o que a gente tem pra dizer, isso seria muito bom. Mas Por isso que a gente vai estar gravando e postando na internet, a gente tá fazendo isso só por nós. Mas é pelo registro, tu entendeu, né? Assim como a TV não é só sobre dinheiro, o podcast não é só sobre likes e etc. Até porque eu não tenho muitas expectativas em relação a isso. Porém, acho que vai ser pra nós, assim, pra gente ter esse registro. Assim como a gente fez o documentário, as coisas sobre a casa, a gente ainda não terminou. Quem quiser ver nesse mesmo canal, tem alguns vídeos sobre a casa que a gente vai terminar, gente. A gente vai botar. E ainda vamos fazer um tour, sei lá, alguma coisa. Um tour sobre essa grande casa, mansão, que a gente fez. Quando ela estiver pronta. É que quando a gente se mudou também, infelizmente, acabamos perdendo alguns vídeos. Eu não me lembro porquê, não sei o que aconteceu, mas alguns vídeos sumiram. Não tá no HD, não tá nenhum HD. E deve ter apagado lá, deve ter deletado essa porra. Agora tem que fazer um pi ali. Até agora não tinha falado nenhum palavrão, tava indo bem. Então eu perdi alguns vídeos e tem alguns ali ainda, mas a gente não postou. Tem o vídeo do piso que chegou. Tem o do piso quebrado, que vai ser junto, eu acho. Tem a da ilha, que várias pessoas veio ajudar a gente tem vídeo de todo mundo ajudando. Então vai ser legal. Acho que o próximo vai ser da ilha, inclusive. Porque é o que a gente mais tem conteúdo tem o ali. vídeo dos porquinhos. Essa vai ser a entrada, essa cena aí. Tem o vídeo dos porquinhos e tal. E depois a gente parou, não gravamos mais, né? Porque daí a gente se mudou. Por exemplo, o primeiro dia que a gente veio pra cá, a gente dormiu aqui, sem porta, sem janela e tal. Por que tá chorando? Não sei. Tô só feliz. Eu não tô chorando. Tinha que ter a câmera tinha que estar. Por isso que nós tínhamos que pagar um editor. Porque daí o cara ia vir aqui, ia botar, dar um zoom. Eu não sei se eu tô chorando. Eu sei lá por que eu tô. Claro, tá chorando. É por causa da casa, eu acho. Tá chorando por causa da casa? Acho que sim. Se eu não tivesse falado isso, eu não ia entrar nessa emoção. Vai, continua. Chora, pode chorar. Não. Por que não? Não quero, vai. Tá, então é isso. Vamos encerrar? Vamos ficar por aqui? Por favor. Tu quer chorar mais ó, com as câmeras desligadas? E isso não foi planejado. Nada foi planejado. Nenhum Tá, roteiro. mas principalmente isso. Tá bom. Valeu, galera. Muito obrigado a todos que assistiram até aqui. É porque vocês gostam muito da gente. Então, valeu. Comenta aí o que vocês acharam, dá as ideias, enfim. Ah, tem uma outra possibilidade. Ou vocês não gostam nada da gente, querem assistir até o final pra ficar botando defeitos no nosso vídeo. A gente faz isso com as pessoas que a gente não gosta. Pode botar defeito, é o que eu mais gosto. Comenta aqui se vocês viram o defeito, inclusive.
Sim. É o que eu mais gosto. Eu gosto. Na verdade, eu jogo as polêmicas no Facebook e dou risada depois. A última polêmica que eu joguei Polêmica. dos nego, eu parei porque tem muita gente que fica muito braba, né? Mas eu posso falar, porque eu também sou nego. Eu sou nego, então eu posso falar dos negros. Daquela frescurada de ai, Tá, nego vamos preto, não deixar isso pode como próximo falar. podcast. Tá, mas eu já agora já me irritei também. Já me lembrei tudo e parei um pouco de falar, Mas eu boto lá e dou risada, porque eu sei da dificuldade, mas ao mesmo tempo, enfim, foda-se, deixa pra lá, vai ficar pro próximo episódio. Até mais. Tchau, falou. Eu vou contar até 3 e vai ficar Tchau! mudo. 1, 2, 3.